No Parque Estadual Big Timber, um evento sobrenatural está ocorrendo na cabana de um lenhador que faleceu há mais de um século. Após a fornalha se acender sozinha, o próprio lenhador ressurge do além, movido por uma sede implacável de vingança. Como hoje é terça-feira de carnaval, ele mantém viva a tradição americana de preparar panquecas antes de sair para aterrorizar suas vítimas. Ignorando o perigo iminente, um grupo de adolescentes está a caminho do parque, onde irão atuar como monitores. No retiro da igreja, a novata do grupo é uma jovem chamada Faith, cujo comportamento reservado desperta a curiosidade de todos. Além disso, os rapazes não conseguem evitar pensamentos impróprios na sua presença, o que alimenta a inveja de algumas garotas, especialmente da maliciosa Danielle. Faith, no entanto, permanece imperturbável, e as duas começam a trocar provocações disfarçadas de passagens bíblicas. Sua atitude firme inspira a tímida Jaqueline, que decide se aproximar e tornar-se sua amiga. Enquanto isso, o diretor do retiro tenta chamar a atenção do grupo com técnicas de respiração, mas é amplamente ignorado. Perdendo a paciência, ele acaba gritando para todos ficarem quietos, apresentando-se como Dog e prometendo pizza grátis no final da viagem, mas apenas se todos se comportarem. Quando o ônibus passa pelo Dr. Peter Churchcliffe, ele para em uma venda local e pergunta ao atendente sobre o destino daquele grupo. O atendente explica que todos os anos a igreja envia jovens para atuar como monitores no acampamento infantil Good Friends, onde começarão a receber crianças no dia seguinte. Ao ouvir isso, Peter decide adquirir uma grande quantidade de munição. Além de um pacote de panquecas, já no parque, Dog explica ao motorista Leon onde buscar as crianças, reforçando que deve trazê-las diretamente para o local, ao invés de desviar para o cassino, como aconteceu da última vez. Com o grupo todo reunido, Dog apresenta sua colega Teresa e o cozinheiro Hatch. Os três falam com um entusiasmo claramente ensaiado e tratam os adolescentes como se fossem crianças pequenas. As únicas que demonstram real empolgação são as amigas Kendra e Courtney, as primeiras chamadas na lista de presença. Teresa começa a distribuir as tarefas à medida que chama os nomes. Quando chega a vez de Faith, ela é designada, junto com Jacqueline, para supervisionar a área do vôlei. Enquanto isso, Jeff e Stan estão tão distraídos com as curvas da novata que nem percebem quando o diretor chama seus nomes. Outro que ignora as instruções de Dog é Leon, o motorista. Em vez de buscar as crianças, ele decide aproveitar o tempo para se divertir e convida duas profissionais para passar alguns momentos no ônibus escolar. Mais interessadas em seus celulares do que em Leon, elas não percebem que o temível lenhador está se aproximando, carregando uma pilha de panquecas gigantes. Uma delas se assusta quando uma das mulheres ouve a porta do ônibus se abrir. A outra a acusa de ser paranoica, mas rapidamente percebe o erro ao avistar um homem mascarado logo atrás da amiga. Com um único golpe de machado, ele faz suas cabeças voarem pelos ares. Leon demora alguns segundos para perceber que suas acompanhantes foram eliminadas e logo se torna a terceira vítima. Do lado de fora, a grelha está encostada no ônibus, e o que cobre as panquecas não é exatamente calda de morango. Na quadra de vôlei, Jacqueline e Fate notam alguém escondido atrás dos fardos de feno. Fate decide investigar e encontra um garoto chamado Ernie com um binóculo. Ele afirma estar observando pássaros, mas seu caderno de desenhos revela temas bem diferentes. Enquanto isso, Jeff e Stan ignoram suas tarefas e conversam sobre as garotas do grupo. Stan continua obcecado por Fate, mas Jeff argumenta que Courtney e Kendra parecem mais acessíveis. A folga dos dois é interrompida quando um funcionário chamado Albertus os arrasta para o estábulo. Como se não bastasse, ele ainda confisca toda a erva deles, esperando que tenha algum efeito rápido. Resignados, os rapazes começam a esculpir estátuas de si mesmos, com os dois rapazes escapam do estábulo carregando o esterco e enganando o capataz. Alberto, já visivelmente alterado, começa a falar em voz alta com a foto de sua ex-namorada Carmen, implorando que ela o perdoe porque a vida é curta demais. Quando o lenhador chega ao estábulo e vê a cena, ele decide ensinar uma lição literal sobre a brevidade da vida. Com um movimento brutal, ergue Alberto pelo pescoço e o decapita. Enquanto isso, Jeff e Stan continuam procurando por Kendra e Courtney. No caminho, passam pela cabana onde Teresa está se trocando e não resistem a espiar pela janela. Dog os flagra no ato e ameaça cancelar a prometida pizza, deixando os dois constrangidos. Nesse ponto, somos apresentados à guarda florestal Luan Potts, responsável pelo Parque Big Timber.
É com ela que Peter decide discutir a situação do acampamento, insistindo que ela inicie uma evacuação imediata de toda a área. Quando Luan questiona o motivo, Peter explica que o local está sob ameaça de um lenhador zumbi. Luan, no entanto, responde que histórias absurdas como essa são mais comuns do que se imagina, mas lamenta não poder atender a todos os malucos que aparecem com teorias mirabolantes. Mesmo assim, ela pede ao colega Chip que acompanhe Peter e avalie a situação. O doutor acompanha Peter até a porta, mas ele insiste em mostrar sua coleção de recortes de jornal. As notícias relatam uma série de crimes que ocorrem na região a cada 30 anos, sempre na terça-feira de carnaval. Embora Shep fique bastante impressionado com os detalhes, Luan perde a paciência com a história absurda e expulsa Peter do escritório. Antes de sair, porém, Chip aproveita a distração e propõe um acordo. Ele quer a receita de almôndegas que está no verso de um dos recortes. Em troca, ele revela a Peter o caminho exato até o acampamento Good Friends. No acampamento, Kendra e Courtney estão se bronzeando à beira de um lago. Sempre atento às garotas, Ernie agradece a sorte por aquela visão privilegiada, especialmente quando elas decidem que os biquínis são desnecessários. Courtney, que parece ser a única religiosa além de Jacqueline, hesita a princípio, mas Kendra argumenta que sentir vergonha também é um pecado, convencendo-a sem dificuldade. Hipnotizado pelas duas, Ernie não percebe o som do machado cortando uma árvore próxima e só se dá conta do perigo quando o tronco desaba sobre ele. É então que vemos o lenhador posicionando suas panquecas de forma estratégica, como se cada vítima contribuísse com um toque macabro para a cauda sinistra. O ataque, porém, passa despercebido pelas meninas, que decidem sair da água ao ouvirem o som distante de um trovão. Enquanto isso, Jeff e Stan correm por uma trilha e acabam esbarrando em Faith e suas colegas. Ao ver Faith tão de perto, Jeff muda de ideia sobre sua preferência e decide segui-la até o refeitório, enquanto Stan continua o caminho. Enquanto procuram por Kendra e Courtney em outra parte do parque, Danielle consegue escapar de suas obrigações para se divertir com um rapaz chamado Trevor. Ela pede que ele busque um cigarro, e Trevor obedece a contragosto. A grelha sinistra está posicionada bem no meio da trilha, mas Trevor mal tem tempo de achar aquilo estranho antes de ser levantado pelo pescoço pela mão poderosa do lenhador. Ouvindo o grito de Trevor, Danielle acha que ele está pregando uma peça e, irritada, começa a reclamar, dizendo que consegue ver seus movimentos entre os arbustos. Sem saber com quem está lidando, ela provoca o implacável morto-vivo, zombando de seu jeito de se esconder. Exigindo que Trevor apareça, ela congela de horror quando o lenhador surge para atendê-la. Não há tempo para fugir. Ele a agarra pelos pulsos e tornozelos, dobrando seu corpo até deixá-la completamente imobilizada. Em seguida, vai buscar uma panqueca e a cobre com uma toalha, aparentemente com a intenção de usá-la como mesa. Contudo, desiste ao perceber que ela não para de falar. No refeitório, Faith está preparando panquecas usando a famosa massa de Jat Jepson. Red observa que ela está improvisando na receita e pede para provar. Apesar de esconder uma careta, elogia o resultado. O mesmo acontece quando Jeff aparece, já que ninguém parece ter coragem de criticar as habilidades culinárias de Faith. Enquanto isso, Red percebe que o galão de calda para panquecas desapareceu. Enquanto ele procura, Faith e Jeff começam uma guerra de ingredientes, transformando a cozinha em um caos. Outros monitores logo se juntam à brincadeira, que rapidamente sai do controle. Até espetinhos em chamas começam a voar de um lado para o outro. Quando Faith é atingida na barriga, Jeff, alarmado, os colegas pedem que parem de pegar tão pesado, mas isso só resulta em uma chuva de tortas e purês sobre eles. O mesmo acontece com Jacqueline assim que ela aparece. Enquanto isso, no escritório da guarda florestal, Luan estraga o momento de sobremesa de Chip ao encarregá-lo de novas tarefas. Ela está investigando o desaparecimento de 2 pessoas e, sem perceber, começa a folhear os recortes de jornal. Por precaução, decide investigar Peter e liga para um colega pedindo um relatório rápido. De repente, Luan ouve um barulho suspeito muito próximo da sala onde está. Já com a arma em punho, percorre o escritório e a varanda, mas não encontra nada fora do lugar. Assim que ela se vira para voltar, o lenhador está parado na porta bem na sua frente. Ele a empurra com uma força descomunal, lançando-a longe. Mesmo assim, Luan se levanta e dispara, acertando todos os tiros. Mesmo depois de derrubá-lo, ela continua atirando para garantir. Convencida de que eliminou a ameaça, Luan entra novamente no escritório e vai até o telefone.
No entanto, o lenhador já está de pé e a impede de chamar reforços, acertando-a com uma machadinha certeira nas costas. Luan, ferida, se arrasta até a mesa com grande esforço e começa a atirar contra ele todos os objetos decorativos que encontra. Nada parece surtir efeito até que ela lança um jarro cheio de calda de panquecas que Chip havia deixado antes de sair. Surpreendentemente, isso afeta o lenhador, que começa a emitir uma fumaça densa e recua, visivelmente enfurecido. Luan grita de dor enquanto remove a machadinha cravada em suas costas, mas acaba desmaiando no chão. Finalmente, Stan consegue se juntar a Courtney e Kendra, que estão organizando os figurinos no teatro, improvisando ideias na hora. Usando uma passagem da Bíblia, Stan convence as duas garotas de que bebidas são permitidas e o trio começa a comemorar. No clima da festa, Stan chega a se vestir de Jesus, mas a diversão é interrompida quando o lenhador invade, destruindo o palco. Ele agarra a cabeça de Stan e a utiliza para esmurrar repetidamente o mural de avisos, enquanto Kendra e Courtney fogem em pânico. Na correria, Kendra pisa em uma armadilha, ficando pendurada de cabeça para baixo. Desesperada, ela implora para que Courtney não a abandone, mas a amiga diz que precisa buscar ajuda. Kendra continua gritando por socorro, até que, minutos depois, o grotesco zumbi aparece diante dela. Desta vez, ele opta pela eficiência. Instala uma torneira diretamente na testa da vítima, posicionando as panquecas embaixo para facilitar o processo. Enquanto isso, Courtney, ainda correndo pela mata, é atingida em cheio por uma panqueca e cai de costas. Paralisada de choque, ela não tem tempo de reagir antes que o lenhador se aproxime e finalize sua vida. No acampamento, Peter finalmente chega e se apresenta aos monitores. Ele convoca todos para uma reunião urgente, explicando que precisam evacuar o local porque o parque está amaldiçoado. Dog, furioso, ordena que ele vá embora e ameaça chamar a polícia. Em resposta, Peter revela um pacote de massa de panquecas J.T. Jepson, afirmando que é uma caixa de mentiras. Jeff acha graça na conversa absurda, mas Faith permanece em silêncio, visivelmente pensativa. O restante dos monitores começa a perder a paciência com Peter, então ele decide contar a história completa da maldição. Ele explica que tudo começou na terça-feira gorda de 1892, quando Jepson visitava o parque e foi atraído por um aroma irresistível que o guiou até a cabana de um lenhador humilde chamado Netting Easterday. Lá, o anfitrião ofereceu ao visitante suas panquecas extraordinárias. Contudo, Easterday recusou-se a compartilhar a receita, afirmando que era um segredo de família. Dominado pela ambição de enriquecer, Jepson afogou o lenhador na panela de calda e revirou a cabana até encontrar a fórmula escondida dentro de uma onça de pelúcia. Peter então comenta que o restante da história todos já conhecem. Jepson tornou-se um magnata das panquecas, acumulando uma fortuna milionária. Neste momento, Faith interrompe a narrativa, acusando Peter de ser um mentiroso. Quando Jeff questiona o que tudo isso tem a ver com a segurança atual, Peter percebe que esqueceu de mencionar a parte mais crucial. Ele continua, explicando que, 30 anos após a traição, o lenhador ressuscitou em uma terça-feira gorda e percorreu o parque carregando uma pilha de panquecas em sua gigantesca grelha. Dezenas de pessoas perderam a vida e apenas uma conseguiu sobreviver. Cansado do tom sombrio da história, Dog ordena que Red expulse Peter do local. Peter sai protestando e lança um último aviso. Se o lenhador conseguir terminar de comer todas as panquecas, ele se tornará invencível. Dog, indiferente, celebra o fim da confusão. A paz parece voltar com a saída de Peter, mas Red fica visivelmente intrigado. Faith sai da cozinha apressada e Jeff vai atrás dela, perguntando o que houve. Ela apenas responde que a história deixou nervosa. Enquanto isso, Peter, rejeitado por todos, está quase indo embora quando Luan aparece no meio da estrada, pedindo ajuda. Antes de desmaiar, tudo o que ela consegue dizer é cauda. Vendo a distância que ela entrou no carro, Shep surge para lembrá-la de trazer ovos na volta. Contudo, sua curiosidade o leva até a grelha deixada na beira da estrada. Fascinado pelo tamanho das panquecas, ele não percebe a aproximação sorrateira do enorme lenhador, que logo inicia seu ataque. No refeitório do acampamento, os monitores estão prontos para saborear suas panquecas. Red se desculpa pela falta de calda e sugere outros acompanhamentos, explicando que não conseguiu encontrar o galão em lugar algum. Após desejar bom apetite à turma, ele se despede pelo dia. Teresa pede a Jacqueline para fazer as orações, surpreendendo a todos com sua criatividade.
empolgada com a oportunidade de se expressar, Jacqueline não demonstra timidez e começa a confessar os pecados que gostaria de cometer com Dog. Os adultos rapidamente interrompem a prece assim que percebem o rumo inesperado de suas palavras. No meio do jantar, Dog nota a ausência de Ernie. Apesar de outros monitores também estarem desaparecidos, ele estranha especificamente a falta do rapaz, pois Ernie nunca perde uma refeição. Sua dúvida é logo respondida de forma horrenda. Ao pegar o próximo item da bandeja, descobre que não é uma panqueca, mas o rosto achatado de Ernie. Dog fica paralisado de nojo, incapaz de falar, enquanto Teresa começa a gritar ao notar o que aconteceu. Enquanto segura o objeto, o lenhador arromba a porta do refeitório com um chute avassalador. Red derruba a bandeja que estava carregando ao se deparar com a aterrorizante figura. Jacqueline se levanta e solta um palavrão pela primeira e última vez em sua vida, antes que o machado do lenhador gire várias vezes no ar e atinja. O lugar vira um caos. Gritos ecoam por todos os lados enquanto Red segura a porta da cozinha e chama pelos adolescentes. Dog, por outro lado, se esconde sozinho debaixo de uma mesa. Na primeira oportunidade de escapar, ele empurra um dos jovens para alcançar a saída e gira o trinco, saindo rapidamente. Do lado de fora, Red insiste que eles precisam ajudar os que ficaram presos lá dentro, mas Dog rebate, dizendo que não vai abrir a porta nem mesmo para Jesus Cristo. Nesse instante, o lenhador arremessa uma pessoa contra o quadro de energia, cortando a luz e mergulhando o refeitório na escuridão. Quando Red tenta abrir a porta à força, Dog puxa uma pequena lâmina de barbear do bolso e ameaça se defender com ela. Mas ao ouvir Teresa esmurrando a porta e implorando por abrigo, ele larga a lâmina em pânico. Ninguém tem coragem de ajudá-la e o lenhador a ataca sem piedade, arrancando suas próteses de silicone, que voam pelo ar e nocauteiam outro monitor. Com o refeitório vazio de sobreviventes, o lenhador começa a investir contra a porta da cozinha. Dog, apavorado, abandona sua posição sem pensar duas vezes. Red, Faith e Jeff também estão tentando escapar desesperadamente. Enquanto lutam para abrir a porta da garagem, Faith avisa que o lenhador está cada vez mais perto. Jeff segura a porta para que Red e Faith passem primeiro, mas demora muito. Se juntar a eles, mas o inimigo o atinge pelas costas. Fati fica profundamente abalada ao ver seu futuro pretendente sendo arrastado para as sombras, mas Red atira do estado de choque com um sacolejo, dizendo que já não há mais nada que possam fazer por Jeff. Os dois continuam correndo até avistarem uma garota sentada em um banco de costas para eles. Red tenta alertá-la sobre o perigo, mas ao tocá-la percebem que estão diante de um monte de partes já separadas. Para piorar a situação, o lenhador já os alcançou. Em desespero, os dois se refugiam no estábulo e tentam se esconder. A luz atravessa as frestas das tábuas, dificultando a visão, enquanto o som de passos fica cada vez mais próximo. Eles se armam com o que conseguem encontrar e saem do estábulo prontos para atacar, mas acabam descobrindo que quem se aproxima é Peter. Peter conseguiu desvendar o que Luan tentou dizer antes de desmaiar e explica sua descoberta. A cauda das panquecas é o ponto fraco do lenhador, pois foi nela que ele, em sua forma humana, se afogou mais de um século atrás. Red torce o nariz para a ideia de enfrentar aquele monstro com algo tão simples quanto um punhado de cauda, mas Fate aceita o plano de imediato. Logo descobrem que Dog também estava escondido no estábulo o tempo todo. Ele reclama do barulho que estão fazendo, dizendo que vão atrair o vilão para perto e que todos vão acabar mortos enquanto ele pretende escapar. Porém, ao tentar fugir, Dog acaba caindo em uma das armadilhas espalhadas pelo parque e seu corpo é cortado ao meio. Peter lembra os outros dois que, se o lenhador comer a última panqueca, ele se tornará muito mais poderoso. Determinada a impedir que isso aconteça, Fate pega uma motosserra pronta para encarar o monstro. Red questiona por que não usam o carro de... Peter é obrigado a admitir que seu veículo não tem espaço suficiente para mais pessoas. Desiludido com a falta de apoio, Red se junta a Fate, e os dois encontram a cabana onde tudo começou. Fate aponta que a grelha está vazia, indicando que o pior já aconteceu. Confirmando suas suspeitas, o lenhador emerge da fornalha em sua forma mais poderosa. Sem paciência para o amadorismo de seus oponentes, ele lança as armas dos dois pela janela. Ambos tentam reagir, mas seus esforços são inúteis. Nesse momento, Shep surge na porta, declarando triunfante que sobreviveu e está pronto para salvar o dia.
Porém, sua confiança dura poucos segundos, já que o lenhador aparece bem ao seu lado. O próximo a tentar ser o herói é Peter, que entra na cabana com ares de exorcista e descarrega a espingarda contra o lenhador. No entanto, isso só o atrasa momentaneamente. Sem outra escolha, Peter recorre ao plano original e tenta atacar o gigante com a cauda de panqueca. Infelizmente, o sachê é quase impossível de abrir e ele acaba partindo para os punhos, oferecendo um espetáculo lamentável. O lenhador mal sente os socos e o derruba com um único tapa. Fat agarra a espingarda, mas Peter a alerta que está descarregada. Erguida pelo pescoço e arremessada para dentro da cabana, ela se depara com o galão que havia desaparecido da cozinha. Seguindo as orientações de Peter, ela se cobre completamente com a cauda antes de partir para o confronto final. Em sua última jogada, Fate faz uma revelação bombástica. Ela é tataraneta de Jepson e culpa o lenhador por sua falta de tino comercial. Ela declara que vai herdar toda a fortuna acumulada, enriquecendo às custas da receita secreta. Enfurecido pela audácia da jovem, o lenhador avança para eliminar a jovem, mas apesar de sua imensa força, a cauda começa a corroê-lo antes que ele consiga estrangular e acabar com Fate. Peter e Red suspiram aliviados ao vê-la saindo da cabana como a grande vencedora. Porém, o lenhador ressuscita brevemente, apenas para ser destruído por uma explosão que reduz sua morada a escombros logo em seguida. Ao amanhecer, os sobreviventes pedem carona na estrada. Percebendo o estado exausto do grupo, o motorista pergunta se estão com fome e sugere uma parada em uma casa de panquecas. Contudo, após viverem um pesadelo como aquele, nenhum deles teria coragem de aceitar.